Hoje vamos aprofundar sobre uma frase que rezamos na missa antes de ir na fila da Sagrada Comunhão. O sacerdote diz: "Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." E antes disso, nós, como povo de Deus, rezamos 3 vezes: "Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz." O que significa dizer? Olhando para a hóstia consagrada, para Jesus Eucarístico, o Cordeiro de Deus. Para entender isso, devemos fazer um percurso bíblico do início até ao final da Bíblia. É isso que vamos fazer hoje, pois a Bíblia inicia e termina com esta imagem do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro, como um animal, era uma oferenda agradável a Deus. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como Cordeiro, em forma simbólica. De fato, Jesus foi apresentado por João Batista já no primeiro dia em que Jesus aparece ao lado da margem de Galileia, como a plenitude de todas as oferendas de todos os tempos e lugares. Jesus foi apresentado por João Batista. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, Jesus é o Cordeiro imolado, mas em pé, vitorioso, e sentado acima de um livro fechado com 7 selos. E ele é o único que conhece e que mantém selado o segredo que contém o livro da vida. Mas começamos com o Antigo Testamento. Na verdade, desde o início até o final da Bíblia, podemos ver a imagem do Cordeiro como uma oferenda a Deus. Já nas primeiras páginas, temos a imagem do Cordeiro quando Caim e Abel fizeram as oferendas a Deus. Diz o 4º capítulo de Gênesis 4:4. Abel ofereceu entre seu rebanho o primogênito, o mais velho, o mais gorduroso a Deus, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação. Foi a primeira oferenda do homem que agradou o coração de Deus, pois feita de coração, feita com amor e feita não qualquer jeito, pegando o que encontrou de primeira vista diante dos olhos, mas fazendo uma escolha entre muitas. Sabemos que Caim e Abel não eram do povo de Deus, que ainda não existia o povo chamado Israel. A história fala de antes de Abraão, do homem primitivo. Ou seja, sempre foi uma linguagem humana fazer oferendas a Deus, e dentro desta oferenda, o Cordeiro é um animal simbólico e agradável aos homens e aos olhos de Deus. E a partir de Abraão, começa a história do povo de Israel. E podemos ver que o Cordeiro era o símbolo da oferenda cotidiana deste povo eleito a Deus. Numa revelação, Deus mesmo fala a Abraão: "Eis o que sacrificarás sobre o altar, 2 cordeiros de um ano em cada dia perpetuamente." Toda vez que tem uma aliança entre Deus e o povo de Deus, como expressão do compromisso, como expressão de gratidão, os patriarcas, como também depois o povo de Israel, seja no deserto, que após de entrar na terra prometida, tendo o templo de Jerusalém, ofereciam sempre a Deus o Cordeiro. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria uma prosperidade imensa e os filhos dele serão como a areia da praia e as estrelas do céu. Porém, ele não tinha filhos, e após de tanta espera que nasceu o filho Isaque na sua velhice. Vocês se lembram, né, como foi o nascimento deste filho? Apareceram um dia 3 anjos visitando a casa de Abraão. E Abraão, sem saber que éramos anjos, na verdade representavam as 3 pessoas da Santíssima Trindade, os acolheu bem
E falaram que no ano seguinte a sua esposa Sara vai dar à luz um filho. E Abraão e Sara ficaram rindo como se fosse impossível o que eles falaram. Mas o que nos importa aqui é ver como Abraão acolheu as 3 pessoas. Logo foi matar o melhor cordeiro, o cordeiro sem defeito, e preparou uma deliciosa refeição para eles. O homem oferece o cordeiro como comida a esses anjos, ao próprio Deus. E como não lembrarmos do sacrifício de Abraão, oferecendo aquele filho amado, nascido na sua velhice, aquele filho único, como prova de amor e fidelidade a Deus? Deus prometeu que ele teria os filhos como as estrelas do céu. Porém, não tinha nenhum filho. Depois, na velhice, nasceu apenas um. E agora pede de matar aquele filho, de sacrificar aquele filho como prova do seu amor. Abraão vai para o Monte Moriá com seu filho, com o coração apertado, mas querendo obedecer a Deus. O filho não percebe que ele mesmo seria a vítima e nem imagina os sofrimentos que o pai está passando enquanto os dois caminhando lado ao lado. Quando chegou a hora de levantar-se a mão para matar seu filho, Deus intervém. Ele mesmo providenciou um cordeiro. Podemos ver este episódio no Gênesis capítulo 22. De fato, o Isaac, que caminha carregando a lenha para o holocausto, é a figura antecipada de Jesus, o verdadeiro cordeiro, carregando a lenha, a cruz para o Calvário. Lá, Deus poupou a vida de Isaac, pois tinha um outro cordeiro para lhe substituir. Agora, no Calvário, não existe mais outro cordeiro. É ele, Jesus, o cordeiro para sempre, a eterna oferenda do Pai para a humanidade. E Isaac, à sua vez, quando chegou na velhice, antes de morrer, para dar a bênção do pai ao filho, chamou o filho mais velho, que era Esaú, e lhe pediu de preparar um prato suculento. E a mãe Rebeca, escutando de escondido, prepara o filho mais novo, Jacó, lhe cobre com as peles do cordeiro, prepara a comida gostosa com a carne do cordeiro, o melhor cordeiro que tinha, e assim manda seu filho para receber a benção do pai. Isaac abençoa Jacó em lugar de Esaú. No meio está o cordeiro, que dá o sabor aos acontecimentos. E chegando a vez dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, o que aconteceu? Por causa do ciúme que os irmãos tiveram a respeito de José, venderam o irmão como um escravo e apresentaram ao pai Jacó como se aquele filho predileto morto, devorado pelos animais. E como prova da morte dele, fizeram o quê? Pegaram um cordeiro, o mataram e mergulharam sua túnica no sangue do cordeiro e o levaram para o pai como prova da morte do filho. Tudo isso, depois vamos ver como vai ser realizado no Filho de Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus de Nazaré. Sabemos que o povo de Israel chegou ao Egito através de José e viveram lá quase 430 anos. Aquela terra de Egito, que uma vez foi lugar da salvação, agora se tornou o lugar da escravidão. E Deus intervém de novo e o povo vai sair daí por intermédio de Moisés. Como último gesto antes de sair do Egito, Deus pediu para eles de preparar uma Páscoa. Como era esta Páscoa? Deveria matar o melhor cordeiro que tinha, e diz o Êxodo capítulo 12, versículo 17. Tomará o sangue do cordeiro, pô-lo-á sobre as 2 ombreiras, sobre a vega da porta das casas em que o comeram. Para os israelitas, na saída da escravidão do Egito, o sangue do cordeiro era sinal que aquela família era poupada do castigo. Imolaram o cordeiro e comeram junto com o pão ázimo. E, durante 40 anos no deserto,
Cada ano relembravam desta data da primeira Páscoa e celebravam, imolando sempre o cordeiro e aspergindo o seu sangue em reparação dos pecados, comemorando também da libertação da escravidão e narrando aos seus filhos dos prodígios e milagres que Deus fez ao longo da sua história como povo de Deus. Sacrifício do Cordeiro e expiação dos pecados pessoais e comunitários. E no livro de Levíticos, o povo de Israel, que já estava na terra prometida, encontramos que cada ano celebravam a festa chamada Kippur, era a festa do dia da expiação. Como era isso? O sacerdote colocava a lenha sobre o cordeiro escolhido do ano, simbolizando todos os pesos dos pecados dele e da comunidade. E após da oração, feita com a imposição das mãos sobre o cordeiro, este cordeiro era enviado para o deserto. O cordeiro era simbolicamente aquele que carregava o pecado do povo israelita e assim libertava o povo do seu peso da consciência de ter errado. Iremos ver depois, no dia da crucificação de Jesus, como ele é substituído uma vez para sempre aquele cordeiro, o verdadeiro cordeiro que carregou todos os pecados nossos, dos nossos antepassados, dos nossos familiares e aqueles que ainda vão nascer. O sangue do cordeiro para a purificação dos leprosos. Como em muitas sociedades, para o povo de Israel também, a lepra era motivo de discriminação. O leproso deveria ficar fora da comunidade. E uma vez curado, precisava fazer um ritual de 7 dias de purificação e no 8º dia deveria oferecer 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito e em seguida tinha um ritual com vários símbolos que nós hoje exercitamos na administração do sacramento do batismo, que quem quiser aprofundar, basta ler Levítico capítulo 14. Temos aqui a presença da água, do sangue, do óleo, o tocar na orelha, na boca, no ouvido, e assim várias expressões de purificação que existem no rito do batismo, que outra vez iremos aprofundar. Vamos, por enquanto, permanecer meditando o papel do cordeiro. Quando os israelitas construíram o templo de Jerusalém, existia o lugar chamado Santo dos Santos, ou seja, na nossa língua seria o Santíssimo, pois na língua hebraica não tem o superlativo, e por isso usava a palavra 3 vezes para expressar o superlativo. Ou seja, quando falamos o Santíssimo, o hebreu fala Santo, Santo, Santo. 3 vezes repete a mesma palavra para indicar o íssimo nosso, o superlativo. Bem, o lugar do Santíssimo, ou seja, o lugar do tabernáculo, era um lugar mais separado e santo do templo, onde ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote. E era separado com um véu e representava este lugar como lugar da manifestação de Deus. Aqui que o anjo apareceu a Zacarias, enquanto estava oferecendo perfume de incenso, no capítulo 1 de São Lucas. E aqui, segundo a tradição hebraica, no início, guardava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, o bastão de arão florescido e uma porção de maná para lembrar dos prodígios de Deus no deserto. E aqui que o sumo sacerdote fazia o ritual da purificação, aspergindo o sangue do cordeiro sobre o povo em remissão dos pecados. Embora várias vezes foi destruído o templo de Jerusalém, os israelitas reconstruíram, e isso bem 4 vezes, até que no ano 70, após a morte de Cristo, que foi destruído o templo, e nunca mais conseguiram refazê-lo, permanece somente o Muro da Lamentação. Isso exatamente porque, após que Jesus chegou, não tem mais sentido para o sangue do Cordeiro. Não tem mais sentido para as outras oferendas, a não ser a única oferenda que é Cristo, nosso Senhor.
Eis porque João Batista, já no primeiro dia em que Jesus apareceu em público, após do seu batismo, João Batista aponta a Jesus, falando aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Não entenderam muitas coisas, nem o Batista, nem aqueles que o ouviram. Segundo dia, de novo, João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos foram morar com ele. E a partir daí começaram a chegar outros discípulos e inicia assim a sua vida vocacional dos discípulos com Jesus. E Jesus caminha com os discípulos como cordeiro, a vítima para a remissão dos pecados, e ele se apresenta alguma vez como o cordeiro que se dá alimento e outra vez como o pastor que cuida do cordeiro. E, enfim, convida os seus discípulos, após da sua ressurreição, a serem eles mesmos pastores que cuidam de seus cordeirinhos. Capítulo 21 de João. E não foi por acaso que quando o menino Jesus nasceu, o novo cordeiro, o primeiro anúncio dirigido sobre aquele menino foram os pastores, aqueles que criavam as ovelhas e separavam os melhores cordeiros para o holocausto do templo. E exatamente eles, com seus cordeirinhos e ovelhinhas, vieram adorar o menino e esquentaram o corpinho daquele novo cordeirinho, pois a partir de agora não tem mais sentido nem necessidade de os pastores separar suas ovelhas para o sacrifício do templo. Até eles se prostraram, adoraram e reconheceram da nova oferenda o novo cordeiro. No capítulo 10 de São João, Jesus mesmo disse: Eu sou o bom pastor que dá a vida para minhas ovelhas. O mercenário, quando vier o ladrão, foge, tem medo da morte. Na hora do perigo, o que vale mais é a própria vida e não a das ovelhas. Mas para Jesus, ao contrário, como ele é o bom pastor, vale mais a vida das ovelhas que a própria vida. No Horto das Oliveiras, Jesus mesmo se apresenta: Deixai esses, eu sou, aquele que vós procurais. E depois Jesus disse: Eu dou minha vida e ninguém me tira, mas eu mesma a dou e tenho poder de retomá-la após 3 dias. E na última ceia de Jesus, antes de morrer, como era o tempo da Páscoa dos hebreus, Jesus também celebrou a Páscoa. Até aquele ano, como um bom hebreu, Jesus também celebrou, igual aos outros judeus, imolando o cordeiro. Mas na última Páscoa celebrada por Jesus, que foi a última ceia, era uma Páscoa diferente das outras Páscoas, pois ao lugar do cordeiro foi Jesus mesmo. E ele, tomando o pão e o vinho, disse aos apóstolos: Este é o meu corpo, este é o meu sangue, derramado em remissão dos pecados. Assim, o cordeiro antigo foi suprimido e substituído pelo sangue do novo cordeiro, que é Jesus. Na última ceia, antes de morrer, ele oferece o prato suculento aos discípulos, dando-lhes a bênção. E ele se apresenta como cordeiro, remissão dos pecados. Quem comer deste pão viverá eternamente, serão remetidos os pecados. Segundo o costume judaico, ao imolar o cordeiro pascal, não quebrava a perna. E, de fato, para confirmar a morte dos outros 2 ladrões, quebraram a perna. Porém, chegando perto de Jesus, sabendo que ele era já morto, não quebraram a perna dele. Lançou o seu peito e derramou o sangue e água. Da pessoa morta não sai água nem sangue. De Jesus saiu, pois, ainda que ele morreu, continua tendo a vida e a vida eterna. E Jesus, segundo o Evangelho de São João, morre exatamente no momento em que os israelitas estavam imolando o cordeiro para celebrar a Páscoa, substituindo assim, uma vez para sempre, todos os cordeiros e todas as vítimas e todos os sacrifícios do mundo inteiro.
A partir do sacrifício de Cristo, Filho de Deus, não tem mais sentido para nenhuma outra oferenda ou sacrifício. Agora cabe a nós participar, usufruir desse sacrifício derramado, o sangue uma vez para sempre. Por isso, na hora da morte de Jesus, o véu do templo vai se rasgar. Não existe mais o significado do Santo dos Santos. O novo Santo dos Santos agora será, a partir de agora, o Cristo, o novo Cordeiro. Morreu, mas ressuscitou para sempre. Por isso não tem mais sentido para o Templo de Jerusalém. Não tem mais sentido de outros cordeiros. Ele é o Templo de Jerusalém. Ele é o novo Cordeiro. É isso que nós vamos encontrar no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. O livro, diferente de como pensa muita gente que fala do fim do mundo, vamos compreender como a igreja lê e ensina este texto no sentido verdadeiro. Devemos lembrar sempre que o livro tem uma linguagem apocalíptica, cheio de símbolos, e devemos compreender o significado de cada símbolo e não ler como façamos nossos irmãos de outras igrejas ao pé de letras. O gênero literário apocalíptico significa falar em símbolos as verdades que estão atrás. E o contexto do livro é a igreja do primeiro século, aquela igreja sofrida debaixo do poderio romano, que era o mundo pagão, e a persistência dos cristãos em perseverar na fé recebida dos apóstolos. E o livro, após de apresentar-nos as 7 cartas que São João escreve às 7 igrejas, tem como a personagem principal o Jesus ressuscitado, apresentado como Cordeiro. Por isso vamos concluir o nosso percurso bíblico, chegando agora no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Cordeiro de pé como que imolado. São João teve uma visão que narra assim no capítulo 5. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos o Cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A visão que São João teve sobre o céu nos confirma a realidade de Jesus ressuscitado após a morte. Jesus, o Cordeiro, no meio do trono, imolado, mas estando de pé. O imolado não tem como permanecer em pé, mas o Cordeiro ressuscitado, sem perder a cicatriz da imolação, sem cessar o derramamento do sangue, continua em pé vitorioso. Assim como Jesus ressuscitado mostrou aos discípulos seus pés e suas mãos para falar que era o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz, que está aí diante deles após a ressurreição. E ele tem 7 chifres e 7 olhos. 7 é o símbolo da plenitude. Os 7 chifres significa a plenitude do poder. E os 7 olhos significam a visão completa. O Cordeiro imolado e ressuscitado tem o poder de ver tudo inteiramente. Ele conhece a profundidade de cada coisa e ele tem o poder sobre tudo. Ele é o Senhor da história, do passado, do presente e do futuro. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o que traçamos no Círio Pascal, na Vigília Pascal. Nós esquecemos muitas coisas da nossa história, do nosso passado. Nós ignoramos do nosso futuro. Nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas Ele, o ressuscitado, conhece tudo e tem o poder de dominar tudo. Ele está de pé, não morto. E depois, São João teve uma outra visão. O Cordeiro sentado sobre um livro lacrado com 7 selos. E não tinha ninguém para abrir este livro, a não ser aquele Cordeiro. O livro estava escrito de dentro e de fora. Geralmente escreve de dentro. Aqui fala de dentro e fora. É um livro estranho e que está lacrado e ninguém consegue abri-lo.
E quando o Cordeiro imolado e ressuscitado recebe o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Os 4 animais, segundo alguns, são os 4 evangelistas, segundo outros, são as 4 direções, os pontos cardeais da terra, ou seja, representa todas as pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. E os 24 animais representam os 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, o fundamento e a base de 2 povos que acreditaram na revelação de Deus, e através dos quais Deus foi manifestado a todos. E todos os eleitos e os pagãos, os israelitas convertidos para o cristianismo e os pagãos convertidos para o cristianismo. O povo reunido pela pregação dos apóstolos. Agora, formando um só povo, juntos vão se curvar diante do Cordeiro. É o símbolo do reconhecimento de Cristo da parte de todos os povos. Vamos entender agora o que é esse livro lacrado. A nossa vida, a história da nossa família, a história dos nossos antepassados, a história do nosso país, a história da humanidade, é um livro lacrado que tem um passado, um presente e um futuro, tendo em vários momentos, em várias épocas, as mãos e os corações de tantas pessoas com consequências diferentes, estendidas no tempo e no espaço. E que nós não entendemos nem compreendamos tudo, o porquê de tudo. Isso que representa os 7 selos que ninguém pode abrir. Só o Cordeiro é capaz de abri-los. Vamos deixar tudo na mão do Cordeiro imolado e ressuscitado. Ele sabe manter nossos segredos e revelar o que é necessário no tempo certo e no lugar certo e em forma certa. E os 7 selos com que é lacrado o livro, só o Cordeiro pode abrir. E ao abrir cada selo deste livro, a visão apresenta com a vinda dos cavalos. O que significa isso? E esses 7 selos com que é lacrado o livro, só o Cordeiro pode abrir. E na visão de São João, ao abrir cada selo, vem dos cavalos. O que significa isso? Primeiro vem um cavalo branco, que representa o Jesus ressuscitado, que é vestido de branco com um arco. Foi-lhe dada a coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Parece que o primeiro selo tem o poder de dominar outros selos. Ao abrir o segundo selo, na visão joaneia, vê a vinda de um cavalo vermelho que tira a paz, trazendo as espadas. Representam as guerras que exterminam a criação de Deus. Ao abrir o terceiro selo, vem um cavalo preto com balança na mão. É o símbolo do poder econômico. A economia organizada pelos poderosos deste mundo faz com que sutilmente mata os pobres e é a via de acabar com tudo. Uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, mas não danifiques o azeite e o vinho, diz o texto. E ao abrir o quarto selo, tem o quarto cavalo, o cavalo esverdeado, o cavalo da morte, pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. São acontecimentos da história da humanidade que o homem não entende o porquê, nem ele consegue controlar, pois é um sistema do mal dominado sobre a humanidade e quem tem o poder de vencer o mal pela sua raiz é somente o Cordeiro, aquele que venceu o pecado e a morte, doando sua própria vida. E ao abrir o quinto selo, fala das orações, dos sacrifícios das almas e o derramamento do sangue dos filhos de Deus por causa de Cristo. As perseguições
e o oferecimento dos cristãos a favor do mundo inteiro, em comunhão com o sacrifício de Cristo. Veja, todo este mal que falamos, a fome, a guerra, a peste, a pandemia, o domínio econômico, o desequilíbrio social, são vários tipos de males com que o homem quer acabar com a criação de Deus, com a humanidade. Diante de tanto sofrimento, o homem faz pergunta a Deus, Apocalipse 6, versículos de 10 a 11, e clamava em alta voz, dizendo: até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca. Foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. São todos os males que estamos vivendo no dia a dia. E a tentação do homem justo é vingar-se ao mal. Porém, Deus fala, não é isso o caminho do bem. O justo vai ser recompensado. O importante é lavar-nos, conservar-nos na veste branca, lavar-nos no sangue do Cordeiro. E ao abrir o sexto selo, tem a visão de grandes terremotos e outros desastres naturais que causam a morte. E depois disso, segue a chegada dos que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. A história da humanidade permanece além do nosso controle, mas para o cristão é motivo de ânimo, aumentar a fé e a esperança no Cristo ressuscitado. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é o que aconteceu com nosso batismo, com nosso crisma, é o que acontece cada dia que participamos da Eucaristia. Lavar-nos no sangue do Cordeiro, que somente Ele nos purifica, somente Ele tem o poder de nos dar a nova vida. E, enfim, o sétimo selo seria a luta entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, e Cristo vence. Esta é a nossa esperança. O mal não vai prevalecer o bem. Celebramos a festa de São Miguel e cada Eucaristia celebrada é uma luta cotidiana entre o bem e o mal. Basta assistir o filme chamado Grande Milagre para ver como o Satanás quer derrubar os que são filhos de Deus, arrastando-nos com distrações, tirando da nossa mente o arrependimento dos nossos erros, deixando-nos para depois a conversão. O núcleo central do Apocalipse, sob a forma de símbolos, é, em poucas palavras, a luta entre Cristo e Satanás. A luta que é o eixo de toda a história, desde Jardim de Éden até Apocalipse, e que já tem Cristo como vencedor, apesar dos sofrimentos dos cristãos. As calamidades que o Apocalipse apresenta não podem ser interpretadas ao pé da letra, como o fim do mundo, apenas de um desastre natural, pois é uma linguagem figurada. As tribulações desta vida estão de acordo com a sabedoria de Deus, foram cuidadosamente previstas pelo Senhor dentro de um plano harmonioso, onde nada escapa, embora não entendamos. Os cristãos na terra gemem, mas os bem-aventurados na glória cantam aleluia. Até atrás desta pandemia de coronavírus que estamos passando, existe uma grande luta entre o poder do bem e do mal. O mal moral, o mal econômico e social são muito presentes, são muito mais presentes que um simples vírus. Nós talvez ainda não acordamos a realidade. Estamos olhando como sobreviver este momento atual, o tempo presente. Mas existem grandes desafios para frente, os desafios da nossa fé, os desafios do nosso futuro. E nos capítulos de 17 a 21 do livro do Apocalipse, encontramos a queda do mal. E como já falamos, são males presentes nos primeiros séculos da era cristã, representados simbolicamente
Primeiro tem a queda de Babilônia, que na verdade era a queda do Império Romano pagão, e depois tem a queda das duas bestas que regem Babilônia, representa o poder imperial pagão, e a religião oficial do Império Romano, a religião pagã. E depois, no capítulo 20, tem a queda do dragão, o instigador do mal, Satanás. E na parte final do livro, no capítulo 21 e 22, temos o triunfo último de Jerusalém Celeste, apresentado como um novo jardim de Éden. E neste jardim temos rios de água, a árvore da vida, que dá fruto 12 meses, e um novo casal, a igreja, esposa adornada, e o cordeiro, o esposo. E em todo o livro encontramos também um contínuo louvor que o céu, os anjos e os santos elevam para o Cordeiro imolado e ressuscitado. O Cordeiro é digno de receber o louvor, a honra e a glória. E, enfim, o Jesus ressuscitado prepara um banquete e o noivo, que é ele mesmo, se apresenta como cordeiro, e os que participam desse núpcio, desse casamento, desse banquete, são as pessoas que lavaram suas roupas no sangue desse cordeiro. O que significa tudo isso? É uma linguagem simbólica, porém não vamos entender se não conhecemos os seus significados no Antigo Testamento e na linguagem bíblica e sacramental. E diz o texto Apocalipse 19:7, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Assim chegamos às palavras que o sacerdote pronuncia antes da comunhão. O convite oficial para o banquete sacramental. Felizes os convidados para a ceia do Cordeiro. E os que vão participar desse núpcio são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. De fato, não podemos comungar se não temos lavados as nossas vestes batismais com o sacramento da penitência. E o livro do Apocalipse ainda termina com mais uma linguagem simbólica, falando da Nova Jerusalém. A luz da esposa e da cidade é o Cordeiro. Sua luz é o Cordeiro. Fala isso não é somente no sentido escatológico de uma realidade do céu após a nossa morte, mas já aqui na terra. A luz da nossa vida é Cristo. Quando somos de Cristo, Ele, o Cordeiro, que nos ilumina e que nos faz abrir a mente e a inteligência para compreender tudo. Ter as virtudes teologais e as virtudes cardeais significa termos a luz de Cristo ressuscitado do Cordeiro, a luz do Cordeiro. A igreja é a esposa adornada e cada cristão é o ícone desta igreja. E em cada um de nós acontece tudo o que aconteceu no mistério da igreja. Rio d'água viva, resplandecente, sairá do peito deste cordeiro para sua esposa beber e se saciar dele. Assim diz no último capítulo do Apocalipse. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Sim, as graças preservadas para nós não são dispensadas segundo as estações, segundo nosso bom ou mau humor, segundo a nossa vontade ou não, mas sempre, sem cessar, independente se nós mereçamos ou não, se somos bons ou ruins. Até as folhas da árvore do jardim sirvam para remédio, ou seja, nada do que provém dele é sem proveito. Aqui bem recuperado, fruto da árvore do jardim de Éden. E os últimos versículos nos mostram o relacionamento da igreja com Cristo, o Cordeiro. A igreja, esposa esperando para seu esposo. E é exatamente este o relacionamento que cada cristão tem com seu Cristo. Dizia São Francisco, somos esposos quando geramos Jesus nas nossas obras. Por isso mesmo, quem participa do banquete eucarístico é a esposa do Cordeiro,
que continuamente canta junto com o Espírito Santo: Vem, Senhor, Maranatá. É o hino que cantamos no tempo de advento, mas na verdade é o eterno canto da alma enquanto peregrina nesta terra, pois o nosso encontro definitivo, a consumação total da alma com o Cordeiro, acontece face a face, somente após a morte. Chegando à conclusão, vamos, como compromisso desta semana, mudar a qualidade da nossa oração. Colocando-nos diante do Cordeiro imolado e ressuscitado, vocês podem imprimir ou fazer download de uma imagem do Cordeiro e, na hora da oração, cada dia colocar-se sua vida, que é um livro lacrado. Lembre-se de cada significado do Cordeiro. Como diz o nosso Catecismo da Igreja Católica, tudo o que fala no Antigo Testamento é uma prefiguração, uma preparação para o Novo Testamento. E tudo o que celebrava no Antigo Testamento, agora sacramentalmente nós celebramos, pois tudo foi recapitulado, reconciliado em Cristo. Sendo assim, vamos tocar em alguns assuntos da nossa vida. Será que você se sentiu alguma vez como um leproso? Descartado, discriminado, rejeitado pelos outros? Sabemos que a lepra hoje em dia não existe entre nós. Mas várias formas de lepra podem sim existir. Muitas vezes sentimos fora da comunidade, fora do convívio dos demais amigos ou familiares por motivos de estrutura familiar, pobreza, doença, saúde, vícios de alguém da família, falta de dinheiro, falta da casa, falta da beleza ou capacidades, etc. E outras vezes, alguns acontecimentos da nossa vida que talvez ninguém sabe nem consegue falar para alguém, para ninguém, mas nunca foi apagado da sua memória. Que feriram, que sujaram a sua vida e que sente marginalizada por causa daquele acontecimento. Aquele sentimento de estar com os outros, mas no coração não se sente igual aos outros, sente-se menos agraciada do que dos outros e por isso perde a alegria profunda. Aquela situação de esforçar-se de sorrir, mas não conseguir sorrir livremente. Mas Deus, o Cordeiro ressuscitado, nos resgatou de todos os tipos de discriminação. Ele nos tocou e nos curou. O sangue dele nos lava, nos purifica, nos liberta. Talvez lentamente, etapa por etapa, assim como Jesus fez na cura de um cego de nascença de Betsaida, que narra Marcos capítulo 8. Então, se você vive ou viveu algum deste momento, coloca-se diante do Cordeiro e reza: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de mim. Será que sua vida é um livro lacrado? Páginas da sua vida que ninguém nunca abriu, mas está te incomodando? Acontecimentos da sua vida, personagens que passaram na sua vida, você ainda não entendeu o porquê? Não se preocupe, entrega na mão do Cordeiro e repita: Cordeiro de Deus, tende piedade de mim. Ele é o Senhor da história. Ele tem o poder, ele conhece com seus 7 chifres, 7 olhos, com seu poder, com seu olhar, conhece você inteiramente. Seus íntimos, seus sofrimentos, tudo o que você viveu, ele conhece. Lembrando dos dias do batismo, das confissões e da Santa Eucaristia e Sagrada Comunhão realizado até aqui, repita sempre, agradecendo pelo sangue do Cordeiro que te lavou, que te purificou, o Cordeiro de Deus. E cada vez que estamos na Santa Missa, a partir de agora, vamos lembrar todos esses significados do Cordeiro e rezamos com maior convicção da nossa fé. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber-te, mas uma só palavra. Diga, eu serei salvo. Amém.